Muito boa tarde a todos, uma saudação muito cordial. Continuamos com os nossos temas no simpósio sobre a última geração. Teremos agora uma palavra de oração e, em seguida, entraremos no tema intitulado Reflexões sobre a natureza humana de Cristo. E faremos isso em duas partes. Oremos. Pai Celestial, graças te damos pela forma em que te manifestaste neste dia. Agradecemos pelos temas que temos escutado. Senhor, desejamos refletir o caráter de Jesus. Não queremos debater estes assuntos, mas eles são muito importantes. Então, ajude-nos não apenas a falar sobre isso, mas a vivê-lo em nossa vida prática. Nós te imploramos no nome precioso que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. De 17 a 19 de fevereiro do ano de 2015, o Instituto de Pesquisa Bíblica da Conferência Geral organizou um simpósio teológico na cidade de Medellín, na Colômbia. Todos os pastores, estudantes de teologia, professores e administradores foram também convidados a participar deste simpósio. Os membros do Instituto de Pesquisa Bíblica da Conferência Geral elaboraram tópicos para endereçar questões teológicas que haviam se manifestado naquele período na Igreja Adventista em diversas áreas. Os organizadores do evento solicitaram a mim, visto que eu já havia lecionado por 6 anos na instituição, que fizesse 2 apresentações a respeito da natureza humana de Cristo. Então, eu aceitei o convite e viajei para a cidade de Medellín. É importante notar, no entanto, que eles nunca me perguntaram qual era a minha posição sobre a natureza humana de Cristo. No simpósio, apresentei a posição pós-lapsariana, ou seja, que Jesus tomou a natureza de Adão depois da transgressão, e o resultado foi um terremoto, simbolicamente falando. A comoção surgiu porque a vasta maioria dos que estavam presentes acreditava que Jesus tinha assumido a natureza de Adão antes da transgressão. O tumulto foi de uma grandeza tão grande que um dos representantes do Instituto da Conferência Geral, que por muitos anos havia sido o diretor daquela instituição, teve de se levantar para apaziguar as águas. Diante dos 600 delegados reunidos em sessão plenária, ele explicou que minha posição era uma das 2 posições reconhecidas e aceitas na Igreja Adventista, tanto por membros quanto por eruditos da Igreja. Ele disse que minha apresentação foi muito boa, mas expressou o desejo de que outra pessoa tivesse abordado a outra perspectiva sobre a natureza de Cristo. Ele enfatizou que a Igreja não possuía uma posição oficial quanto à natureza de Cristo e que, por conseguinte, ambas as posições eram igualmente aceitáveis no seio da Igreja. Vários dias depois de retornar aos Estados Unidos, um membro do Instituto de Pesquisa Bíblica da Conferência Geral, que não havia participado do simpósio, telefonou para mim e disse: "Em nosso culto desta manhã, nós do Instituto nos reunimos e recebemos o relatório a respeito do simpósio em Medellín e ficamos sabendo que você fez uma ótima apresentação. Portanto, existem também membros do Instituto de Pesquisa Bíblica da Conferência Geral que defendem o ponto de vista de que Cristo assumiu a natureza de Adão após a transgressão. Agora, muitos dos pormenores que lhes irei partilhar neste tema desta tarde e também no tema seguinte, provém do que considero ser o melhor livro alguma vez escrito sobre este assunto da natureza humana de Cristo Jesus. Estou me referindo ao livro intitulado Tocado pelos Nossos Sentimentos, que é uma sinopse do pensamento adventista a respeito da natureza humana de Cristo. O autor é Jean Zurcher.
Permitam-me partilhar alguns detalhes a respeito do escritor, o autor deste livro. Antes de seu falecimento, Zurcher ocupou o cargo de diretor do Departamento de Pesquisa Bíblica da Divisão Euro-Africana e também atuou como secretário daquela mesma instituição. Serviu como professor de teologia em muitas universidades adventistas de vários países. O livro que mencionei foi publicado pela Review and Herald, uma editora oficial da Igreja Adventista, em 1999, o que significa que o livro não era considerado herético. Este é um estudo histórico e teológico que detalha a mudança da cristologia adventista. Ao longo dos anos, especialmente nas décadas de 50 e 60, ocorreram mudanças significativas. Este homem também escreveu um outro livro intitulado A Natureza e o Destino do Homem. É uma obra acerca da antropologia e é aclamada internacionalmente, tanto por teólogos adventistas quanto por teólogos não adventistas. Ele é uma pessoa autorizada a falar sobre este tema específico da natureza humana de Cristo. Agora, quando falamos de cristologia, temos que falar de outras doutrinas que são impactadas pelo nosso conceito da natureza de Cristo. Intimamente ligada a esta doutrina da natureza de Cristo, encontramos a soteriologia, que é a doutrina da salvação, a antropologia e, igualmente, a escatologia, sendo este o ponto que estamos abordando aqui de maneira específica. Agora desejo formular algumas questões de grande importância e, posteriormente, no restante deste tema e no próximo que se seguirá, iremos procurar responder a todas essas perguntas. Elas estão a caminho e são diversas. O que de fato caracteriza uma natureza pecaminosa e o que define uma natureza não pecaminosa? A seguinte pergunta é: será que ter uma natureza pecaminosa já é pecado? Ou o pecado consiste em permitir que essa natureza pecaminosa se manifeste em ações, pensamentos e palavras que são também pecaminosas? Outra pergunta: em que se diferencia o conceito católico do pecado original do conceito adventista de herdar uma natureza pecaminosa? Mais uma pergunta: todos nós concordamos que Jesus é 100% Deus e 100% homem, mas a questão crucial é esta: que tipo de humanidade Jesus assumiu ao vir a esta terra? Será que foi a natureza de Adão antes da transgressão de Adão, ou foi a natureza de Adão depois de sua transgressão? E uma questão adicional: será possível que exista uma terceira opção que talvez não tenhamos considerado com a devida seriedade? Discutiremos isso na próxima apresentação. Mais uma pergunta: o que a irmã White quis expressar quando afirmou que a natureza humana de Jesus não tinha propensões para o pecado, ou seja, inclinações para o mal? As palavras em inglês são evil propensities. Ela diz que Jesus não tinha evil propensities, que em português é propensões ao pecado. Mais uma pergunta: é realmente possível viver sem pecar, mesmo com uma natureza pecaminosa? Aqui está outra: será justo que Jesus nos peça para seguir seu exemplo, se ele teve uma natureza humana diferente ou superior à nossa? Aqui está mais uma: no final dos tempos, será que Deus terá um povo que vencerá completamente o pecado, tanto em atos quanto em palavras e pensamentos, mesmo possuindo uma carne pecaminosa? Outra pergunta: quando Deus tirará de seu povo a natureza pecaminosa? E mais algumas perguntas: a última geração continuará a pecar em ação, pensamento e palavra, mesmo após o fechamento da porta da graça, de modo que ainda precisem de um intercessor? Outra pergunta: poderemos continuar a enviar nossos pecados ao santuário depois que a porta da graça estiver fechada? Mais duas questões:
existe alguma evidência que não seja do espírito de profecia, que indique que teremos de viver durante o tempo de angústia sem um intercessor? E a pergunta final: a última geração se diferenciará de alguma maneira de todas as outras gerações que já existiram na história? Este é um universo de perguntas que temos formulado e este simpósio responderá à maioria, se não a todas, das perguntas que apresentei. Agora, existem certos aspectos que não são negociáveis quando falamos do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Jesus é 100%. 100% Deus e 100% homem. Contudo, ele nunca empregou seu próprio poder divino para se livrar da tentação. Ele dependeu do poder divino de seu Pai para vencer. Outro ponto crucial é que podemos de fato vencer a tentação, desde que cumpramos as mesmas condições que o Senhor Jesus Cristo satisfez. Todos nós sabemos igualmente que as tentações de Jesus foram bem maiores que as tentações que Adão experimentou, bem maiores que as tentações que nós vivenciamos. Eu pergunto, quando Satanás te tentou pela última vez a converter pedras em pão? Quantas vezes Satanás tentou te convencer a não assumir sobre si todos os pecados do mundo para sofrer a devida punição por eles? Jesus suportou tentações muito maiores e mais severas do que a soma das tentações de todos os seres humanos. Além de tudo isso, Satanás assediou Jesus dia e noite durante toda a sua vida nesta terra. As tentações que ele enfrentou foram infinitamente maiores do que as nossas, e ele não desfrutava de qualquer vantagem sobre nós. Jesus não cultivou em si propensões más ao pecado. Quero ler para vocês esta citação do Espírito de Profecia, que se encontra no Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1102. Diz assim: sejam cuidadosos, extremamente cuidadosos na forma em que vocês se ocupam da natureza humana de Cristo. Não o apresentem ao povo como um homem com propensões para o pecado. De fato, falaremos mais sobre isso um pouco mais adiante. Ou seja, a palavra propensão significa inclinação. Não o apresentem ao povo como um homem com propensões para o pecado. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado como um ser puro e sem pecado, sem qualquer mancha de pecado sobre ele. Ele era a imagem de Deus. Ele podia cair e caiu pela transgressão. Em virtude do pecado, a sua descendência nasceu com inclinações inerentes à desobediência. Mas Jesus Cristo era o Filho unigênito de Deus. Ele tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em todos os sentidos, como a natureza humana é tentada. Ele poderia ter sucumbido, mas em momento algum existia nele, escutem bem isto, a propensão para o mal. Ele foi cercado pelas tentações no deserto, assim como Adão foi cercado pelas tentações no Éden. Uma propensão é uma inclinação, é uma tendência, é uma predisposição para o pecado. Agora, quando falamos da natureza de Cristo, existem dois perigos em ambos os lados. Por um lado, aqueles que acreditam que Jesus assumiu a natureza de Adão depois da transgressão, correm o perigo do legalismo e também de criticar os outros. Devemos nos lembrar de que quanto mais santa uma pessoa for perante os olhos de Deus, mais insanta, se é que a palavra existe, a pessoa se considera em si mesma. Por isso Isaías, ao contemplar a glória de Deus, disse: estou perdido. Por isso, quando Pedro encontrou Jesus na beira do mar da Galileia, disse: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me salvará deste corpo de morte? E também porque Daniel, apesar de ser santo, estando disposto a morrer por suas convicções,
incluiu-se com Israel em sua oração de Daniel capítulo 9, dizendo: pecamos. Os mais santos aos olhos de Deus são os que se veem como os menos santos. Agora, há um perigo também do outro lado. Para aqueles que acreditam que Jesus tomou a natureza de Adão antes da transgressão. E o perigo é que eles podem vir a pensar que o pecado não é algo tão sério, que o pecado não é algo que possa ser vencido. Eles podem tentar justificar o pecado por terem uma natureza pecaminosa e por terem tendências herdadas e cultivadas. E dizem: bem, eu tenho essa grande desvantagem e, portanto, é impossível vencer o pecado antes que Jesus volte. Aqueles que dizem que não é possível vencer o pecado na carne pecaminosa não estão dizendo que a carne é fraca. O que estão dizendo é que Deus não é forte. O que estão dizendo é que a natureza pecaminosa do homem é mais poderosa que o poder e a graça de Deus. Agora notemos alguns dados históricos sobre a mudança da cristologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não devemos, como adventistas, tentar defender o que é indefensável. A partir da década de 1950, mais especificamente na segunda metade daquela década, a Igreja Adventista do Sétimo Dia alterou sua cristologia de uma perspectiva pós-lapsariana para uma pré-lapsariana. A Igreja adotou uma nova cristologia. É um fato incontestável que a maioria dos acadêmicos da Igreja Adventista hoje, que lecionam em nossas instituições teológicas, abraçaram esta nova teologia. Agora, A.T. Jones e E.J. Wagoner foram os dois pregadores do famoso Congresso de Minneapolis, ocorrido no ano de 1888. Ambos ensinaram que Jesus tomou para si a natureza de Adão depois da transgressão de Adão, e a irmã White endossou as mensagens dos dois. Wagoner sugeriu que devíamos refletir sobre os antepassados de Jesus, mencionados em Romanos capítulo 1, versículo 3, para assim determinar a natureza que Jesus possuía ao nascer. Entre seus antepassados estava Abraão, que mentiu. Estava Davi, que cometeu adultério e mandou matar Urias, o heteu. E também estava o idólatra Manassés. Jesus não se livrou da herança de seus antepassados. Segundo Jones, Jesus possuía nossas paixões e tendências, mas nunca respondeu ao chamado que essas paixões e tendências faziam. É vital compreender a diferença entre possuir paixões e tendências, e ainda assim não ceder ao chamado dessas tendências. Jones declarou o seguinte: a libertação e a vitória não se obtém tirando a natureza humana, mas recebendo uma natureza divina que possa subjugar e dominar a humana. A Escritura não diz: sede transformados pela renovação da vossa carne, mas ao invés disso, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a mente de Jesus era o que lhe dava a vitória sobre o pecado. A transladação se dará pela renovação de nossa carne. Porém, primeiramente, precisamos ser transformados pela renovação de nossas mentes. Ellen White. Parece ter ideias contraditórias sobre o assunto se o homem possuía as paixões, do Adão caído ou não. Quero ler duas citações onde dá a impressão de que sim e não. A primeira está em A Maravilhosa Graça de Deus, página 159. Diz assim: ele era um poderoso intercessor que não possuía as paixões de nossa natureza humana decaída. Vejam, aqui diz, não possuía as paixões de nossa natureza humana decaída, mas era assediado por fraquezas semelhantes, tentado em todos os sentidos como nós. Jesus suportou uma agonia que exigia a ajuda e o apoio de seu Pai. Agora notem, a outra citação está em Lugares Celestiais,
página 155. Ela diz: embora ele tivesse toda a força da paixão da humanidade. Agora ouçam, aqui está o ponto: nunca cedeu à tentação. Não há contradição entre as citações. Ele não possuía paixões no sentido de que nunca cedeu à tentação de cometer um único ato que não fosse puro, edificante e enobrecedor. Jones prosseguiu com as seguintes palavras: a carne de Jesus Cristo era a nossa carne, e nela estava tudo o que se encontra em nossa carne. Todas as inclinações ao pecado que habitam em nossa carne também estavam presentes na carne dele, atraindo-o para consentir em pecar. Mas Jesus nunca permitiu que essa atração se manifestasse. W. Prescott, um dos teólogos da Igreja Adventista, principalmente no final do século XIX e início do século XX, escreveu o seguinte: mesmo que Jesus Cristo tenha assumido carne de pecado, a mesma carne em que nós pecamos, ele tomou essa carne, esvaziou-se de si mesmo, recebeu a plenitude do próprio Deus e Deus o guardou de pecar nessa carne de pecado. Ou seja, pode-se ter a carne de pecado, mas Deus pode guardar a pessoa de pecar. Ele continua dizendo: de modo que, embora se manifestasse em carne de pecado, Deus, por meio de seu Espírito e do poder que nele habitava, o guardou sem pecar nessa carne de pecado. E acreditem, no tema de amanhã farei muita leitura. Tenho um mundo de citações do Espírito de Profecia, onde ela diz precisamente o que diz Prescott, o que diz Jones e o que diz Waggoner. Aqui está outra citação de Prescott. A carne que Cristo tomou ao vir a este mundo é a única carne que qualquer nascido de mulher poderia ter assumido, isto é, a carne de pecado. Ele continua dizendo: Cristo não tomou a semelhança do homem como era Adão antes da queda, mas desceu ao mesmo nível em que o homem havia caído e assumiu sobre si a carne de pecado. E uma última citação curta: ele foi tentado em carne de pecado, não na carne em que Adão pecou. Essa sempre foi a posição da Igreja Adventista ao longo de toda a sua história até o final da década de 50 e o início da década de 60 daquele século. Em 31 de outubro de 1895, Ellen White ouviu Prescott pregar um sermão sobre João capítulo 1, versículo 14. Aquele verbo se fez carne, onde Prescott disse que Jesus nasceu com carne de pecado, não por ter pecado, mas porque ele tinha uma natureza pecaminosa. E a irmã White disse que aquele foi um sermão tremendo. Ela endossou o sermão. Os católicos e muitos protestantes ensinam a doutrina do pecado original. A ideia básica é que somos pecadores por nascença, e isso se infiltrou até certo ponto na teologia adventista. A ideia básica é que, ao nascer, somos pecadores por termos uma natureza pecaminosa. Nós somos culpados simplesmente por pertencermos à pecaminosa família humana, como descendentes diretos de Adão. Desse ponto de vista, isso tem sérias implicações. Desse ponto de vista, se Cristo tivesse nascido com a mesma natureza pecaminosa dos demais seres humanos, então Jesus teria nascido pecador. Consequentemente, não poderia ser nosso Salvador. Não resta dúvida de que o ser humano nasce com uma natureza pecaminosa, isto é, a inclinação da natureza pecaminosa que reside em todo descendente de Adão, e a inclinação para o pecado nos impele a cometer atos pecaminosos. O apóstolo Paulo empregou as descrições seguintes para nos fazer compreender a natureza pecaminosa. Ele se referiu à natureza pecaminosa como os desejos da carne, a lei do pecado que habita em nossos membros, os desejos de nossa natureza pecaminosa.
são expressões que o apóstolo Paulo usa para descrever a atração para o pecado que nossa natureza pecaminosa tem. Essas expressões, prestem bem atenção, não se referem a atos de pecado, mas simplesmente às tendências ou inclinações da carne que nos impulsionam a pecar. Contudo, essas inclinações naturais à desobediência apenas se tornam pecaminosas quando cedemos aos desejos de nossa natureza pecaminosa. Vamos ver Tiago capítulo 1 e os versículos 14 e 15. Tiago 1, versículos 14 e 15. Aqui ele nos descreve o processo. Notem o processo que temos aqui. Quando alguém é tentado, não diga que é tentado por Deus. Assim, o primeiro passo é a tentação. Quando alguém é tentado, não diga que é tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, nem tenta ninguém. Portanto, o primeiro passo é a tentação. Mas cada um é tentado quando por sua própria concupiscência, isto é, pela atração da natureza pecaminosa, é atraído e seduzido. Ou seja, a natureza pecaminosa nos dá o impulso, o chamado para pecar. Versículo 15. Então, a concupiscência, a atração da natureza pecaminosa, a qual respondemos, depois de conceber, dá à luz o pecado. Então, a natureza pecaminosa faz o chamado. Nós respondemos a esse chamado e cometemos o pecado. E então diz, o pecado tendo sido consumado gera a morte. O que é pecado? O pecado é escolher desobedecer conscientemente à vontade de Deus, seja no pensamento, no motivo, na intenção, na palavra ou na ação. O pecado é exercer nossa natureza caída em oposição à vontade de Deus. Se o pecado não é uma questão da nossa natureza, mas da nossa escolha, então Cristo poderia ter. Isto é muito importante. Cristo poderia ter herdado a nossa natureza pecaminosa sem ter se tornado um pecador. Jesus permaneceu para sempre sem pecado, porque no exato momento em que a tentação se apresentava, ele escolhia obedecer a Deus e nunca permitia que a natureza pecaminosa o influenciasse ou controlasse suas decisões. Sua herança foi a mesma que a nossa, mas suas escolhas foram diferentes. Ele nunca respondeu à atração, poderíamos dizer, da natureza pecaminosa. Na verdade, irmãos e irmãs, todo este assunto da natureza de Cristo se resume a um único ponto. Qual é, afinal, a nossa definição de pecado? Quando possuímos a definição correta do pecado, a questão da natureza de Cristo é resolvida. Será que acreditamos que o pecado é possuir uma natureza pecaminosa ou é consentir que essa natureza pecaminosa se expresse em ações transgressoras? A Igreja Adventista sempre creu que a forma como o pecado se manifesta é quando se transgride a lei e que não é pecado ter uma natureza pecaminosa. No entanto, com o passar do tempo, o ponto de vista mudou e passou-se a acreditar que possuir uma natureza pecaminosa é pecado. A Bíblia nos revela o que é pecado. Alguns afirmam que o pecado é a separação de Deus. Não é a separação de Deus. A separação de Deus é, na verdade, a consequência ou resultado do pecado. A irmã White diz que há apenas uma única definição de pecado na Bíblia. Ela diz, a única definição está em 1 João 3, 4, onde diz, o pecado é, o quê? Transgressão da lei. Simples assim. Notem algumas citações do Espírito de Profecia sobre isso. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 447. Há pensamentos e sentimentos sugeridos e despertados por Satanás que incomodam até mesmo os melhores homens. Mas se eles não forem alimentados, se forem repelidos como odiosos, a alma não será contaminada pela culpa, e nenhum outro é corrompido por sua influência.
Que citação tremenda! Aqui a outra. Mensagens aos Jovens, página 65. Pela fé e pela oração, todos podem cumprir os requisitos do Evangelho. Nenhum homem pode ser forçado a transgredir. Primeiro, é preciso obter o seu consentimento. A alma deve decidir cometer o ato pecaminoso. Isso é deixar a natureza pecaminosa se expressar. A alma deve decidir cometer o ato pecaminoso antes que a paixão possa dominar a razão ou a iniquidade triunfar sobre a consciência. A tentação, por mais forte que seja, nunca é desculpa para o pecado. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Clame ao Senhor, alma tentada. Entregue-se impotente e indigna a Jesus e reivindique a sua promessa. O Senhor ouvirá. Ele sabe quão fortes são as inclinações do coração natural e ajudará em todos os momentos de tentação. Jesus sabe quão fortes são as inclinações ou as tendências do coração, porque ele também as teve. Aqui há outra citação. Esta citação pode ser encontrada no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, nas páginas 111 e 112. Em seus conflitos com Satanás, a família humana dispõe de toda a ajuda que Cristo teve. Como é que isso diz? Em seus conflitos com Satanás, a família humana dispõe de toda a ajuda que Cristo teve. Ele não teve nenhuma ajuda que nós não possamos ter. Ela continua dizendo, nós não precisamos ser vencidos. Podemos ser mais do que vitoriosos por meio daquele que nos amou e entregou sua vida por nós. Vocês foram comprados por um preço, e que preço! Em sua humanidade, o Filho de Deus lutou com as mesmíssimas, terríveis e aparentemente avassaladoras tentações que assaltam o homem. Uau! Em sua humanidade, o Filho de Deus lutou com as mesmíssimas, terríveis e aparentemente avassaladoras tentações que assaltam o homem. Continua dizendo, tentações para satisfazer o apetite, para se aventurar ousadamente onde Deus não nos conduz e para adorar o Deus deste mundo, para sacrificar uma eternidade de bem-aventurança pelos prazeres fascinantes desta vida. Cada um de nós será tentado, mas a palavra de Deus declara que não seremos tentados além do que podemos suportar. Podemos resistir e vencer o astuto inimigo. Última citação, Sinais dos Tempos, 21 de novembro de 1892. Ainda, fala de Jesus. Embora ele tivesse toda a força da paixão da humanidade, nunca cedeu à tentação de cometer um único ato que não fosse puro, elevado e enobrecedor. O que aconteceu com Jesus? No momento em que a tentação chegou, Jesus nunca sentiu a inclinação ou a propensão para corresponder a essa tentação. Imediatamente, quando a tentação vinha, ele a rejeitava. Ele nunca se sentiu inclinado pensando, será que eu faço ou não? Não. No momento em que a tentação chegava, ele nunca teve a propensão, a inclinação ou a tendência de cometer aquele ato pecaminoso. Agora, um outro ponto de muita importância. É impossível, meus irmãos e irmãs, acreditarmos que por termos nascido com uma natureza pecaminosa, Deus nos considere como pecadores. Vamos anotar alguns versículos da Bíblia. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará o pecado do pai. Isso significa que nós, na verdade, não somos culpados pelo pecado de Adão. O filho não levará o pecado do pai, nem o pai levará o pecado do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Notem o que diz também Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. E há uma citação espetacular do Espírito de profecia. A serva de Deus escreveu, é inevitável que os filhos sofram as consequências da maldade de seus pais. Que consequências seriam essas, afinal?
as consequências da maldade de seus pais. Todavia, eles não são castigados pela culpa de seus pais, a menos que se tornem participantes dos seus pecados. Claríssimo. Por isso, a irmã White afirma que haverão alguns bebês que os anjos vão tomar em seus braços e entregarão às suas mães na ressurreição. Ela prossegue afirmando: todavia, na maioria das vezes, os filhos seguem os passos de seus pais, pela herança e pelo exemplo, isto é, pela herança e pelo cultivo. Pela herança e exemplo, os filhos se tornam participantes dos pecados de seus pais. As más inclinações, o apetite pervertido, a moralidade depravada e também as doenças e a degeneração física são transmitidos como um legado de pais para filhos até a terceira e quarta geração. Todavia, os filhos não se tornam pecadores até o momento em que praticam os pecados dos próprios pais. É triste que na igreja adventista houve uma mudança, como eu disse, do fim dos anos 40 ao início dos 50 e que seguiu até. A década de 60, sua cristologia mudou. Acredita-se que o ponto de partida onde este processo se iniciou abertamente foi quando uma nota foi modificada no livro, que em português é conhecido como Estudos Bíblicos e em inglês Bible Readings for the Home Circle. Na versão de 1947, até o ano de 1000 retrocedendo, até o ano de 1914, todas as edições deste livro continham o que eu vou ler agora. Esta é a seção 4. O título é Uma Vida Sem Pecado, e esta é a pergunta de número 6. E a pergunta é: quão plenamente Jesus compartilhou de nossa humanidade comum? Isto é o que se encontra na edição de 1947 e em todas as edições anteriores até o ano de 1914. Vejam que claro. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. O quê? Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. E vou ler muitas citações no tema de amanhã, onde a irmã White confirma isso. Diz: se não fosse assim, ele não poderia ter sido feito como seus irmãos, ou seja, como nós. Ele não poderia ter sido tentado em todos os pontos como nós, nem teria vencido como nós devemos vencer. Vejam as implicações disso, implicações tremendas. Por consequência, não seria o Salvador completo e perfeito que o homem precisa para ser salvo. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada e sem pecado, que não herdou tendências ao pecado e por isso não pecou, o remove da esfera de um mundo decaído, do lugar exato onde sua ajuda é mais necessária. Em seu lado humano, Cristo herdou o que todo descendente de Adão herda, uma natureza pecaminosa. Em seu lado divino, desde a concepção foi gerado e nascido pelo Espírito Santo. Tudo isso foi feito a fim de colocar o homem em um terreno vantajoso e para demonstrar que, assim como ele, ou seja, assim como Jesus, todo aquele que é nascido do Espírito pode conquistar vitórias sobre sua própria natureza pecaminosa. Assim, cada um deve vencer como Cristo venceu. Sem este nascimento, não pode haver vitória sobre a tentação, nem a salvação do pecado. Isso está bem claro, não é mesmo? É apenas um exemplo. Há um livro que foi escrito por Ralph Larsen e que tem a ver. Chama-se O Verbo se fez carne, onde inclui milhares de citações dos pioneiros e do espírito de profecia que afirmam claramente que Jesus herdou a natureza pecaminosa dos seres humanos, mas jamais deixou que ela se manifestasse em atos transgressores. Até a edição de 1949, tudo ficou assim. Mas em 1949,
foi pedido ao professor D.E. Rebock, do Seminário Adventista em Washington, que revisasse o texto do livro Estudos Bíblicos a fim de preparar uma nova edição. Este livro refletia a posição que acabei de descrever nesta citação. Quando Rebock descobriu esta nota que eu lhes acabei de ler, ele disse: "Isso é um problema, isso precisa ser mudado." Leroy Froom fez o seguinte comentário: quando Rebock deparou-se com a lamentável anotação na página 174, no estudo que abordava a vida sem pecado, Rebock compreendeu que aquilo não correspondia à verdade. Sendo assim, a nota incorreta foi retirada e não mais incluída em nenhuma edição desde aquela época. A nota foi removida porque estava sendo adotada uma nova cristologia. O pastor Froom desejava que a igreja adventista fosse reconhecida e aceita pelos evangélicos, os quais não acreditavam que Cristo tivesse vindo em carne pecaminosa. Froom disse aos evangélicos que essa ideia de que Cristo assumiu a natureza pecaminosa era apenas uma pequena minoria na igreja que tinha esse conceito e que o que dizia o livro Estudos Bíblicos era somente um pequeno exemplo de pessoas que estavam um pouco à margem da igreja. Entre 1955 e 1956, foram realizadas 18 reuniões entre nossos líderes e Walter Martin, Donald Grey Barnhouse e outros líderes evangélicos. Gostaria de ler para vocês o que os nossos líderes disseram a Donald Grey Barnhouse e a Walter Martin, que a maioria da denominação sempre acreditou que Jesus tomou uma natureza humana sem pecado, santa e perfeita, ainda que certos escritores tivessem conseguido incluir em seus livros visões contrárias que eram repugnantes para a maioria. Isso é historicamente e completamente incorreto, porque se lerem o livro de Ralph Larsen, que é um livro grande, deve ter umas 200, 300 páginas, ele tem citação após citação, desde a época anterior a Ellen White, continuando até 1949, onde os pioneiros disseram que Jesus assumiu a natureza pecaminosa de Adão. Donald Grey Barnhouse, e a propósito, esse homem morreu há muito tempo. Ele era pastor de uma grande igreja presbiteriana na cidade de Filadélfia. Hoje em dia, na Family Radio, à noite, transmitem sermões de Donald Grey Barnhouse, embora ele tenha morrido há muitos anos. Segundo Donald Grey Barnhouse, os representantes da igreja adventista disseram a Walter Martin o seguinte: temos em nosso meio certos membros de uma margem lunática, da mesma forma como há pessoas irresponsáveis de olhos esbugalhados em cada campo do cristianismo fundamental. Ou seja, os que ensinavam a ideia de que Cristo assumiu a natureza pecaminosa do homem eram pessoas com olhos esbugalhados, membros da margem lunática da igreja. No livro Questões sobre Doutrinas, que é o livro mais controverso na história da igreja adventista, Froom incluiu só citações que apoiavam seu ponto de vista. Ele ignorou citações que condenavam abertamente seu ponto de vista, retirou citações do seu contexto, mencionou apenas partes das citações e adicionou subtítulos aos seus livros que passavam uma impressão equivocada aos líderes evangélicos. E o resultado foi que Walter Martin escreveu um livro intitulado The Truth About Seventh-day Adventism, onde afirmou: os adventistas não são mais um culto, não são mais uma seita, são membros da comunidade cristã em geral. R.A. Anderson, daquela época, estava de acordo com essa mudança cristológica. Na revista Ministry, em 1956, ele escreveu o seguinte: nosso Senhor participou de nossa natureza humana limitada, mas não de nossa natureza corrupta e carnal, com todas as suas propensões para o pecado e a cobiça. Nele não havia pecado, nem herdado, nem cultivado, como todos os descendentes naturais de Adão. Ou seja, Jesus era diferente de nós. Em outra citação, na mesma revista, em 1956, ele escreveu: quando o Deus encarnado irrompeu na história humana e se tornou um com a raça humana,
compreendemos que ele possuía a natureza não pecaminosa com a qual Adão foi criado no Éden. No entanto, o ambiente no qual Jesus viveu foi tragicamente diferente daquele que Adão havia conhecido antes de sua transgressão. Claramente contrário a tudo o que a igreja havia acreditado antes disso. Agora, há outro dado interessante. Muitos desses dados estão no livro que eu lhes recomendei. A propósito, esse livro está em português, tocado por nossos sentimentos. É um livro tremendo. Este é um estudo histórico e teológico sobre como há mudado a cristologia na igreja adventista. E foi escrito por alguém que ocupou altos cargos na igreja, um teólogo renomado, um indivíduo que nunca foi censurado, sem credenciais removidas e um livro publicado por nossa casa publicadora. Agora, o interessante é que o comentário bíblico adventista original, não o novo, foi feito por 40 teólogos da Igreja Adventista entre 1953 e 1957. E em nenhuma parte se encontra nem mesmo um pequeno vestígio dessa nova cristologia na igreja. E foi nessa época que o livro Questões sobre Doutrinas foi publicado, que adotava a nova cristologia, mas o comentário bíblico não mostrava vestígios da nova cristologia. É interessante que em 1958, quando o assunto estava em pauta, foram publicados os 2 volumes de Mensagens Escolhidas e não havia um único vestígio desta cristologia. Segundo a teologia católica, nós herdamos o pecado original de Adão e, por essa razão, é preciso remover a mácula logo após o nascimento do bebê. Para nós, herdamos as consequências do pecado de Adão, sua natureza pecaminosa. Contudo, Deus não nos considera culpados do pecado até que, por livre escolha, decidamos pecar e até que tenhamos atingido a idade da razão, quando abertamente e com plena consciência nos opomos à vontade de Deus. De acordo com a teologia adventista, nós herdamos uma natureza pecaminosa que se inclina ao pecado, e é por essa razão que Deus nos concede uma nova natureza divina, a fim de subjugar e, consequentemente, vencer a natureza pecaminosa. É evidente que, quanto mais nos rendemos aos desejos de nossa natureza pecaminosa, mais poderosa essa natureza se fará. A natureza que alimentarmos será aquela que se tornará mais forte. Agora vamos ao começo da história. Vamos falar de Adão e Eva. Escutem bem, Jesus não nasceu com a natureza de Adão imediatamente depois que Adão caiu. Jesus recebeu a natureza, como diríamos, a natureza regenerada de Adão. Porque quando Adão pecou e quando Eva pecou, na realidade, eles não estavam arrependidos do que tinham feito. Vejam quando Deus diz a Adão, o que foi que fizeste? Adão responde, a mulher que me deste. Sabem qual é o maior sinal de que uma pessoa não está arrependida? O fato de que ela culpa os outros pelo que fez. Quando diz, sim, eu fiz, mas. Quando vem o mas, a pessoa não está arrependida, porque está tentando culpar outro pelo que ela mesma fez. E assim Adão diz, a mulher que me deste, ela me deu e eu comi. E a mulher diz, a serpente que tu criaste, se não a tivesses feito, eu não teria pecado. Eles estão culpando a Deus e Adão está culpando a Deus e a Eva, a Deus por ter lhe dado Eva. Quando foi que Adão teve seu momento de conversão espiritual? Sabem quando foi? Leio de Patriarcas e Profetas, página 48. Adão se converteu e então entrou. Escutem bem, entrou na vida de Adão o poder do Espírito Santo. A natureza humana dele foi regenerada, em outras palavras. O Espírito Santo entrou em sua vida e agora Adão, o Adão caído, sim, podia vencer o pecado. Notem o que diz esta citação. Para Adão, o oferecimento do primeiro sacrifício foi, de fato, uma cerimônia muito dolorosa. Ele precisou levantar a mão para tirar uma vida que apenas Deus poderia conceder. Pela primeira vez, ele iria presenciar a morte e Adão sabia que, se tivesse sido obediente a Deus,
nem o homem, nem os animais a teriam conhecido. Agora, por que será que Adão considerou esse sacrifício tão terrível? Por favor, escutem. Enquanto ele matava a inocente vítima, ele tremia ao pensar que o seu pecado causaria o derramamento do sangue do Cordeiro Imaculado de Deus. Essa cena lhe proporcionou um sentido mais profundo e um conhecimento muito mais nítido da enormidade de sua transgressão. Quando é que nós realmente nos damos conta de quão terrível e grande é o pecado? É quando refletimos sobre o alto preço que Jesus pagou. Eu vou compartilhar no último tópico desta série um tema que se baseia nisso. O pecado não é vencido olhando para a lei. O pecado é vencido olhando para Jesus. Quando vemos que Jesus no Getsêmani suava gotas de sangue e dizia: meu Deus, por que me desamparaste? Na cruz, sim, podemos compreender o quão terrível é o pecado e não quereremos ter mais nada a ver com ele. Então diz aqui: essa cena lhe proporcionou um sentido mais profundo e mais claro da enormidade de sua transgressão, de tal modo que nada, a não ser a morte do amado Filho de Deus, poderia expiar. Estão compreendendo isso? O pecado só é vencido contemplando Jesus. Quanto mais o contemplamos, mais vitória temos sobre o pecado. A citação continua: e admirou-se da infinita bondade que proporcionava tal resgate para salvar os culpados. Uma estrela de esperança iluminava o tenebroso e horrível futuro e o livrava de uma completa desesperança. Que citação tremenda! Em outras palavras, o pecado é vencido quando experimentamos o novo nascimento. Quando o Espírito Santo entra em nossa vida, ele regenera a nossa natureza pecaminosa, recriando em nós um novo coração, um novo espírito. Quando isso acontece, ao contemplar Jesus, dizemos: Jesus, o pecado é terrível, olha o que ele te fez. E então, pela abundante graça de Deus, ao contemplarmos Jesus, desejaremos vencer o pecado, porque o pecado magoa o meu melhor amigo, o pecado magoa o próprio Jesus. Então eu pergunto, é possível vencer o pecado em uma natureza pecaminosa? Claro que sim. E a última geração, pois estamos estudando isso neste simpósio, a última geração, tal qual Jó, dirá: embora ele me mate, ainda assim eu nele confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive. Será uma geração que vai se apegar a Deus e dirá como Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Será uma geração que estará profundamente ligada ao Senhor Jesus Cristo, com uma natureza pecaminosa, sim. Até que este corpo vil seja transformado no corpo glorioso de Jesus, ainda teremos a natureza pecaminosa. Contudo, a última geração não permitirá que essa natureza pecaminosa se manifeste em ações nem em pensamentos, e muito menos em motivações pecaminosas. Eles terão alcançado a vitória completa sobre todo o pecado, e dessa forma atravessarão vitoriosamente o período de grande angústia. E quando o Senhor Jesus Cristo regressar e eles estiverem vivos, dirão: eis que este é o nosso Deus, nós o esperávamos e ele nos salvará. Então, aos que estão ouvindo, entreguemos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Sejamos amigos dele. Contemplemos, como diz o Espírito de Profecia, 1 hora por dia as cenas finais. E ao fazermos isso, teremos vitória após vitória sobre o pecado. Que essa seja a nossa experiência em minha oração.